Por que que nós vamos falar sobre esse tema? Você já deve ter percebido, eu sempre falo de beleza aqui no meu Instagram, todos os meus cursos são para falar sobre isso, ou sobre a beleza ou sobre a falta de beleza na arte. Por que que é tão importante, gente? Vamos lá, eu quero ver vocês escrevendo aqui no chat. Por que que a gente gosta de beleza? Já parou pra pensar nisso? Na sua casa, né? Eu até tava falando disso nos stories, quem acompanhou os stories que eu fiz ontem. Quando você olha para sua casa, você olha para sua decoração, provavelmente você escolheu coisas belas, né, para decorar a sua casa. E ninguém vai decorar a própria casa com objetos feios. Ninguém fala, ai, que sofá horroroso, vou levar. Não, né? A gente fala, ai, que sofá bonito, vai ficar lindo lá em casa, né? Por que que então para nós importa a beleza? Já parou para pensar nisso? Vai escrevendo aí no chat. Por que que você acha que a beleza para você é importante? Por que que é importante que a sua casa esteja bela, esteja aconchegante, esteja harmoniosa para você receber uma visita, né? Você não vai receber visita com a casa inteira desarrumada, desorganizada, não vai, né? Você arruma a casa para receber visita. Por que que você faz isso? Por que que você gosta não só de embelezar o ambiente, mas se embelezar também, né, mulherada? Vamos falar a verdade, porque hoje, né? Se tem uma coisa que tá em alta, é ficar mais bonita, né? Haja plástica, né? O povo tá nadando no dinheiro. Por que que a gente se incomoda tanto, né? Por que que a gente se importa? Beleza é harmonia, justamente. O contrário da beleza seria o feio, né? E tudo aquilo que é o feio, vamos dizer assim, traz desordem para nós. Já vai puxando o fio aí do que eu tô começando, porque hoje eu quero fazer essa construção com vocês, desse entendimento de como a beleza foi vista ao longo dos séculos e como a arte foi tratando essa beleza, que nós bem sabemos, hoje a beleza tá um pouquinho fora de moda no mundo da arte, né? Sim ou não? Por isso que é importante a gente falar da arte do passado, né? Porque a beleza hoje está um pouquinho fora de moda. Quando eu pergunto para os meus alunos, geralmente eu pergunto, gente, o que é arte para vocês? Muita gente fala o quê? Quando eu pergunto, o que é arte para você? A maioria das pessoas é batata. A pessoa responde, Bruna, arte para mim é beleza. Né? A pessoa já fala, arte para mim é a expressão do belo, arte tem a ver com beleza. E era verdade isso, até um tempo atrás. Mas a gente já vê que hoje, não necessariamente a arte hoje é sinônimo de beleza. Mas essa associação entre arte e beleza foi verdadeira até o século XIX. Mas caiu, né? Desabou essa associação aí. Por isso que nós vamos falar sobre ela hoje, tá? Beleza acaricia nossa alma. Ai, que linda, é verdade, né? Beleza reconforta. Engraçado esse movimento contraditório. Hoje perseguimos mais que nunca um ideal de beleza, enquanto a arte está se distanciando daquilo que é belo. Ai, sensacional! Não é mesmo? Por quê? Porque a gente hoje, vamos até começar agora, vamos começar. Discutir o belo hoje é muito complicado, gente. Sabe por quê? Porque hoje a falar de beleza está muito associada a essa estética pessoal, né? Tá, se eu falar, vamos falar sobre beleza, provavelmente você ia entrar aqui na minha live achando que eu ia falar de cosméticos, né? Coisas para se embelezar, ficar mais bonita, né? Batom, maquiagem, essas coisas. Porque hoje a nossa ideia de beleza está muito ligada justamente a esses cuidados pessoais. Esse autocuidado, muitas vezes. A gente acha que beleza é isso. Mas não, o conceito de beleza vai muito além dessa parte mais dos cuidados mesmos, da higiene estética, vamos dizer assim, dessa estetização, da harmonia facial, da harmonização facial, né, que o pessoal tá fazendo hoje. Não é bem isso. Ele é um conceito muito mais amplo, é um conceito filosófico. É um conceito sobre o qual a filosofia se debruçou por muito tempo. Inclusive, tem um ramo específico da filosofia para estudar a beleza, que é o ramo da estética. Tudo aquilo que diz respeito à beleza e à arte, filosoficamente falando, é o ramo da estética, tá? Essa é a verdadeira estética, tá? Não é a estética dos corpos sarados, não. É aquela estética filosófica sobre o qual nós vamos falar agora, que vai lá para trás, lá dos gregos, lá Platão, Aristóteles e tal, e tantos outros que em algum momento se debruçaram sobre esse termo da beleza, sobre esse conceito da beleza. Bom, eu quero começar, então, com uma outra pergunta. Para você que está me assistindo agora,
Responde para mim aqui no chat. Onde está a beleza? A beleza para você está nos olhos de quem vê ou está no objeto, está nas coisas? Ou seja, a beleza é subjetiva, cada um vê de um jeito. Aquilo que é belo para mim pode não ser belo para você, beleza, que é o que a gente geralmente fala, né? A beleza passa por uma questão de gosto pessoal, então cada um tem a sua visão, está nos olhos de quem vê, ou a beleza está nas coisas? Para você, o que você acha? Não tem certo nem errado nessa resposta, eu só quero saber de vocês, tá? Escreve aí, a beleza tá nos olhos de quem vê ou a beleza está nas coisas? Então, vocês percebam que a gente vai poder ficar aqui, cada um vai falar uma coisa e não vai ter uma cartada final. Mas eu quero, então, construir esse entendimento com você de que essa ideia de que a beleza está nos olhos de quem vê é muito recente. É muito recente essa ideia de dizer que aquilo que é belo é aquilo que eu considero belo e ponto, tá? Houve um momento histórico preciso quando isso aconteceu. E o momento histórico é o século XVIII. É o século XVIII. Até o século XVIII, ninguém achava que a beleza estava nos olhos de quem vê. Vou repetir. Ninguém achava que a beleza estava nos olhos de quem vê quando a boa parte da produção artística da nossa humanidade foi produzida. Então, para o Michelangelo, a beleza não estava nos olhos de quem vê. Para o Leonardo da Vinci, a beleza não estava nos olhos de quem vê. Para o Rafael, não estava nos olhos de quem vê. Entendeu? A beleza estava no objeto que eles estavam produzindo. Entendeu? Ok, sem exaltações agora, vamos lá. Então, tem muitas formas da gente abordar a beleza, mas sabendo que até o século XVIII só existia uma resposta, tá? Como hoje existe mais de uma, isso é o que causa o desconforto e o problema, né? O problema do debate para nós. Mas, de modo geral, o que os filósofos fizeram, né? O que esse ramo da filosofia que eu falei que chama estética, o que a estética fez? O que os filósofos fizeram? Eles tentaram achar alguma regra que pudesse definir beleza. Então, eles vão tentar definir a beleza com normas, com leis. Porque já que a gente vai tentar escrever sobre beleza, definir beleza, bom, a gente tem que se pautar em alguma coisa, não é mesmo? Não vai dar para falar, beleza é o que eu considero belo. Fica muito vago, né? A gente que gosta de teoria, a gente precisa pautar um pouco melhor a nossa ideia, né? Então, vamos tentar definir por meio de normas, por meio de regras, leis, o que seria essa tal de beleza, tá? Então, se algo atende a um determinado critério, quer dizer que aquele algo é belo, certo? Num primeiro momento foi isso que a filosofia pensou. Se algo atende a um determinado critério de beleza, então esse algo é belo. Não importa o que você acha ou deixa de achar, não faz a menor diferença, certo? Esse algo será belo. Via de regra, essa foi a ideia que germinou lá na antiguidade, lá na Grécia Antiga. Tá? É sobre isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai fazer esse passeio bem breve, bem leve aqui, para a gente entendendo como esse conceito foi sendo, então, introduzido e como depois ele foi contestado, tá? Mas entendemos, então, que a primeira ideia de beleza não é de que a beleza depende dos olhos de quem vê, é de que a beleza existe em si, tá? A beleza está nas coisas. Então, é igual a falar, sei lá, essa caneta aqui é bela, ponto, acabou. Porque ela tem um determinado design, ela tem uma determinada cor, ela atende determinadas regras, se faz dela bela, ponto, acabou. Tá? Não depende do que eu, Bruna, acho da caneta. Tá? Então, os filósofos tentaram encontrar uma fórmula para a beleza, meio que como uma fórmula de Bhaskara mesmo. Tá? Tanto que, no primeiro momento, a gente vai se basear, assim, na matemática para entender a beleza. Então, estamos falando que a beleza, no primeiro momento, vai se ligar muito à questão da matemática, porque era muito difícil de definir, então a gente precisa encontrar algum tipo de fórmula, tá? Lembrando, entretanto, meus queridos, que na Grécia Antiga, quando a gente fala de beleza, a gente está falando de uma coisa mais profunda. A gente não está falando dessa beleza
necessariamente aplicável ao ser humano pura e simplesmente. Não. Ela é aplicável ao ser humano, mas ela também é aplicável ao universo, ao cosmos, à ideia de moral, à ideia de verdade, à ideia de bondade. Então a beleza, a ideia de beleza, o conceito de beleza vai se ligar a coisas muito mais complexas do que simplesmente falar de uma questão estética pura e simplesmente, tá? Então pensa que quando falamos de beleza na antiguidade, estamos falando de algo mais profundo do que essa visão bastante reducionista e simplista que a gente tem hoje do que seja beleza ou não, tá? É algo que se liga às verdades universais, se liga ao cosmos, se liga ao divino. Por que não dizer, não na Grécia Antiga, mas pelo menos na Idade Medieval, sim. Mas vamos lá, vamos falar dessa teoria da beleza lá na Grécia Antiga. A primeira ideia de beleza para os gregos vai remontar lá aos pitagóricos, e eles vão justamente falar da ideia de que beleza tem a ver com proporção. Tá? Que tem a ver com proporção. Então, o belo surge dessa certa proporção das partes com o todo. Então, isso quer dizer que a gente está pensando a beleza a partir da matemática. Porque a matemática para os gregos, ela era uma verdade universal, inquestionável. Não dá para você questionar número, né? Os números são, né? Eles falam verdades, número não mente. Então, a beleza vai ter a ver com isso, com essa proporcionalidade matemática. No princípio, eles até estavam falando dessa beleza do universo. Por isso que eles, inclusive, vão falar muito da música na Grécia Antiga, porque a música era pautada em matemática e a música era uma forma de arte mais elevada, até mais mesmo do que as esculturas e tal, porque ela é imaterial, né? Então a música, ela soa e ela realmente se conecta mesmo com um plano superior, vamos dizer assim. Então ela tem um papel importante e ela é vista como uma verdade universal. Tanto a música é vista como uma verdade universal, então, portanto, a beleza, que é pautada nessa proporcionalidade matemática, também vai ser uma verdade universal. Então, os pitagóricos estavam tentando entender a harmonia do universo. E tudo isso está passando pela ideia de beleza. Aí, quando chegam os artistas, efetivamente, os artistas da Grécia Antiga, que nós conhecemos alguns e tal, eles também vão começar a falar dessa harmonia, mas não sobre o universo necessariamente, mas sobre a obra de arte. A harmonia da obra de arte. Então, isso quer dizer que para uma obra de arte ser considerada bela na Grécia Antiga, ela tinha que corresponder a essa tal de proporcionalidade. Ela tinha que ter que seguir determinadas regras, determinadas normas. Tá entendendo? Então, o artista grego teria sempre que criar uma obra de acordo com regras já estabelecidas. Geralmente, eles vão ter que pensar, por exemplo, no módulo de base. O que seria um módulo de base? Uma medida base. Muitas vezes seria a medida da cabeça. Então, uma estátua, para ela ser bela, ela vai ter que ter 7 vezes o tamanho daquela cabeça. A dimensão daquela cabeça. Ou 7 vezes e meia. Né? Algo assim. Então existia um módulo de base e toda a obra, todo o templo grego ia ser pensado fazendo cálculos a partir desse módulo de base. Vamos dizer que o módulo de base é X, aí todos os elementos lá do templo vão ser múltiplos ou submúltiplos de X. Entendeu? Você tem uma regra de fundo para fazer a obra criar vida. Só que o que eu acho bonito é que mesmo eles tendo as regras básicas, né? Gente, mas eles foram tão criativos, né? Existiam várias... A gente poderia ficar vendo aqui tantas e tantas obras, né? Várias esculturas em todos os tipos de pose, com todos os olhares, todos os cabelos, né? Grupos deitados, em pé. Nossa, eles foram longe. Eles não deixaram de ser criativos, apesar deles terem que seguir regras, né? Porque todas essas obras aqui são indiscutivelmente bela para o pensamento grego, tá? Para o grego, não é que você ia olhar isso daqui e falar, você achou bonito? Ninguém ia te perguntar se você achou bonito, porque isso aqui é bonito, ponto, acabou. Porque segue determinadas regras. Essa regra, inclusive, tem um nome na Grécia Antiga, que é o cânon. Meus alunos já me ouviram muito falar do cânon, não é mesmo? O cânon nada mais é do que a ideia de uma régua, né? A ideia da régua, e que ela então seria esse ideal grego, né? Essa ideia grega de que existe essa lei, de que existe essa norma para você produzir uma determinada obra. É o cânon grego, todo mundo tinha que respeitar o cânon grego.
E esse cânon grego foi respeitado por séculos! Séculos! Até o século XIX nunca tinha sido quebrado o cânon grego. Ele sempre foi uma referência. Afinal, queremos fazer arte bela como fizeram os gregos, certo? Ou seja, o cânon era uma medida com a qual você podia julgar alguma coisa. Julgar, no caso, como bela, tá? De novo, não era arbitrária, não era relativa, tá? Nada do que eu mostrei aqui era relativo. Ah, acho ou não que tá bonito. Não, não depende de você. Isso é belo, ponto, acabou? Porque segue a regra, segue o cânon. Tudo bem até aqui? Tá dando pra entender? Tem aquela regra do tamanho da figura ser 7 vezes o tamanho da cabeça, né? Exato, né, Carla? Tem sim. Era o Policleto, né? O Policleto, que foi um escultor, ele que escreveu sobre o cânon. Ele é um tratado mesmo da Grécia Antiga, a gente conhece partes desse tratado, onde ele vai falar, por exemplo, dessa questão do módulo de base ser uma cabeça, e repetir a cabeça 7 vezes, tal. E tinha toda uma questão ali escrita bonitinho, como você deveria construir uma estátua, tá? Se baseando, por exemplo, nessa questão de repetir 7 vezes, tal. Isso existe sim. Então, falamos que foram esses pitagóricos, né, que começaram a tentar entender essa harmonia do universo. Eles vão se pautar na matemática, a beleza tá passando, então, nesse contexto de tentar entender a beleza do universo, os artistas vão usar essa harmonia na obra de arte. Aí vai entrar Platão, vai entrar Aristóteles, aqui a gente já tá naquela Grécia clássica, né, dos anos de 400 mais ou menos antes de Cristo. E de novo, o Platão vai adotar esse conceito de que sim, de que a beleza está relacionada a um cânone, de que a beleza depende de uma determinada regra, de que a beleza é objetiva, de que a beleza não está nos olhos de quem vê, não, de que a beleza é uma proporção, ela é uma questão matemática. O Aristóteles também vai falar de que existem coisas específicas que definem o belo, ou seja, a questão da ordem, da proporção, da precisão, tudo isso define beleza para os gregos. E o Platão tem uma questão muito interessante, que é aquela teoria mais conhecida dele, a mais famosa, que é aquela distinção que ele faz entre os dois mundos, vamos dizer assim, né? Que seria aquele mundo sensível, que é o mundo em que a gente vive aqui, o mundo material, e o mundo inteligível, que é aquele mundo das ideias, que é aquele mundo superior que a gente só consegue acessar por meio do nosso intelecto, né? Quando eu falo intelecto, eu meio que penso em alma, tá, gente? É uma coisa que você não acessa aqui com os sentidos, não acessa. Só que todo mundo veio desse mundo inteligível, todo mundo veio do mundo das ideias. E lá nesse mundo das ideias, tudo era belo, tudo era perfeito lá. Nós, inclusive, viemos dessa beleza, dessa perfeição, dessa unidade. E quando a gente vem aqui para o mundo sensível, nós queremos voltar para aquele mundo das ideias. E quando a gente se depara com algo belo aqui nesse mundo, então quando eu vejo uma obra de arte bela aqui nesse mundo, essa obra de arte é como se ela tivesse o poder de me catapultar de volta para o mundo das ideias. Então é como se a nossa alma, que já viveu lá no mundo das ideias, já viu tudo aquilo que era belo, já experienciou toda a beleza infinita, quando ela vem para cá e vê a beleza aqui do mundo sensorial, ela sente saudades. A gente, quando vê uma obra de arte bela, é por isso que a gente senta e chora. Muitas vezes a gente não sabe nem por que a gente tá chorando. Na hora que você vê, você já tá em prantos. O povo desmaia, vai na capela assistindo, desmaia. Porque a sua alma lembra de já ter visto isso. E ela quer voltar para aquele lugar onde tudo era belo, tudo era perfeito, daquele lugar de onde ela veio. Esse é o poder da beleza da obra de arte. Não só na obra de arte, mas o poder da beleza como um todo, mas principalmente refletida na obra. Porque, veja, a beleza que a gente tem nesse mundo sensível, ela é um reflexo da beleza do mundo das ideias. A beleza que existe nesse mundo, ela só pode existir, na verdade, isso para Platão, porque ela está refletindo aquela beleza do mundo sensível, do mundo inteligível. Entende? Então toda a beleza que nós temos aqui, na verdade, ela só está rememorando só uma beleza que já existe. Não é novidade para nós.
Não é lindo isso? Ah, eu acho isso tão bonito, gente. Nossa, sabe? Então, a gente, quando vê essas obras, a gente lembra de algo que em nós é muito puro, é muito forte, é muito belo. Por isso que ela emociona tanto. Por isso que essa é a importância da gente falar. E de manter a nossa conexão sempre com essas obras de arte. Por isso que tem que vir fazer curso comigo. Por isso que tem que vir viajar, tem que se conectar com essa beleza no dia a dia, porque ela nos acalenta a alma. E não é falar por falar, isso é uma verdade absoluta. Bom, então, através das coisas belas, eu posso lembrar de mim mesmo, eu posso encontrar meu caminho, eu me instalo em mim mesmo através dessas coisas belas. Então, para o Platão, essa beleza é uma beleza eterna, ela é imutável. Ela não vai ser mais bela amanhã ou menos bela. Ela não vai engrandecer ou diminuir. Ela não vai ficar pálida nunca. Entende? Ela não vai envelhecer, porque essa beleza realmente, ela é imutável. E a beleza das obras de arte podem resplandecer essa beleza ideal, essa beleza lá do mundo perfeito que não tem começo e não tem fim, tá? Então, assim, qual que é o ponto importante desse primeiro momento dessa teoria da beleza que a gente está falando aqui? O ponto importante é que a beleza, para os gregos, era objetiva. A beleza existe e ela está nas coisas, preferencialmente refletindo, vamos dizer assim, aquela beleza perfeita do mundo das ideias, como dizia Platão. O Aristóteles não fala isso, né? Mas tudo bem, a ideia de fundo é a mesma. A beleza existe em si, ela tem a ver com ordem, ela tem a ver com proporção, ela tem a ver com precisão, ela tem a ver com norma, tá? Então a beleza não depende de mim, tá? Então não faz importância o que você acha ou deixa de achar, tá bom? Não tem importância. Pois bem, quando a gente sai dessa antiguidade, passa a Grécia Antiga, passa a Roma Antiga, quando a gente chega na Idade Medieval, a ideia de fundo é a mesma. Os medievais seguem os gregos, né? Para eles também a beleza é objetiva, a beleza está nos objetos, né? E aí entra, por exemplo, a arte gótica, né? Quem lembra lá das minhas aulas sobre arte gótica, que todos os elementos dentro de uma catedral gótica são elementos matemáticos justamente para trazer ordem, para trazer harmonia, né? Porque isso causa deleite na nossa alma. Porque se fosse desarmônico, causa desconforto, causa confusão na gente. Então é tudo harmônico. A harmonia que os gregos estavam falando, essa busca, né, dessa harmonia, realmente, certo? Para causar em nós essa maravilha de viver mesmo. Ai, que lindo, meu Deus, sabe? Vale a pena viver, vale a pena. Vale a pena, sabe? Beleza tem essa vale a pena viver para ver coisa bonita, gente. Porque coisa feia, Deus amado, não vontade de se matar, né? Ai, ai. Na Idade Medieval, na verdade, assim, até antes, né, vem uma figura importante que é a figura do Plotino. Então, se antes nós tínhamos o Platão, vai ver depois, no século II, depois de Cristo, né? Porque Platão é antes de Cristo. O Plotino segue a linha platônica e o Plotino vai ser um pensador importante depois para toda a era medieval, incluindo até os renascentistas, lá no século XV, já na era moderna. Porque o Plotino, ele vai pensar a mesma coisa, ele vai falar, se baseando no Platão, né, de que a beleza tem sim uma proporção e tal, vai falar dos dois mundos, o mundo das ideias, o mundo sensível, igual fala Platão e tal, ele vai falar que a beleza desse mundo reflete aquela beleza do mundo perfeito que já existia. Então ele vai daí começar a atribuir, entretanto, algumas características espirituais para a beleza. O Plotino. Por isso que o pensamento do Plotino depois vai ser tão cristianizado, né? Porque o Plotino vai ser considerado praticamente um filósofo cristão, né? De tão cristianizável que vai ser os pensamentos dele. Ou seja, ele vai falar, por exemplo, de que a beleza se liga à luz. É o Plotino que vai fazer essa ligação de beleza e luz. E a gente bem sabe que quando a gente fala de luz, principalmente no pensamento cristão, a gente está falando de Deus. Né? A luz é o divino, né? A sombra é o mal, a luz é o bem. Né? A luz se liga com a ideia de bondade, de beleza e do divino mesmo. Né? A luz é a presentificação de Deus. Né?
Não é verdade? A gente, inclusive, quando tem medo, o que a gente faz? A gente acende a luz, né? Acende a vela, né? Pra ver na escuridão. Porque a escuridão é tenebrosa. A escuridão dá medo. A escuridão se relaciona ao mal, muitas vezes, né? E a luz vem justamente do oposto. E quem criou muito essa ideia foi o Plotino, né? Da beleza se ligar ao claro, né? E essa luz ser importantíssima para a constituição da beleza, tá? Então, por isso, por exemplo, que as catedrais góticas abrem os vitrais para entrar luz. Para entrar luz. Né? Porque justamente para deixar entrar o divino, né? Para causar o deleite da alma que eu estava falando. Então, é muito importante para o Plotino a questão da visão. Interessante, né? Porque a luz precisa ser vista, né? Então, essa questão de você ver a luz, para você sentir a luz, para você sentir a presença de Deus, é uma questão que o Plotino vai falar. Então, o Plotino nos remete à beleza transcendental, né? Fala desse transcendente mesmo, da beleza vir de uma outra ordem, porque a beleza vem dessa luz, a beleza vem de Deus, portanto, tá falando de Deus, e nada pode ser mais perfeito do que essa luz, nada mais perfeito do que esse Deus, que nos permite refletir aqui embaixo, palidamente, mas consegue refletir essa beleza divina lá de cima. Tá? Então, o que a gente vê aqui é uma beleza meio pálida, né? Meio cópia, meio mimética, né? Daquela beleza divina que tem lá em cima. Todos nós devemos voltar para essa beleza, tá? Ok? Deu para entender até aqui? Então, até agora, vocês percebam que ninguém estava discutindo que a beleza está nos olhos de quem vê. Ninguém, na verdade, estava se colocando contra a ideia de beleza em momento nenhum. A beleza existia. A beleza existia nos objetos, dependia de uma certa proporção, mas ela existia, tá? Em que momento que o conceito de beleza começa a entrar em crise? Começa no Renascimento, já. Então, no século XV e XVI. Nossa, mas eu achava que o Renascimento era tudo sobre beleza. Mas já começa um pouco a entrar em decadência. Por que eu digo isso? Porque nasce uma nova teoria de beleza. Os renascentistas, eles não jogam fora o que os gregos tinham dito, ou o que os medievais tinham dito. Mas eles repaginam um pouco, porque eles olham sobre uma ótica um pouco diferente. O que eu quero dizer com isso? Porque sempre existia uma ideia de beleza que tinha a ver com o universo, né? Se falava do cosmos, se falava dessa harmonia universal até então. Agora, nós estamos falando especificamente de uma beleza que se relaciona à arte. Então, a gente não está mais pesquisando, tentando entender e falando que Deus é a beleza ou que a matemática é a beleza. Agora a gente está querendo entender melhor a beleza da arte em si, né? Então, o que isso, em última instância, vai fazer? Desde o século XV até o século XVIII, a gente tem essa transição de que, se antes a beleza era a proporção do universo, era a harmonia do universo, agora a beleza vai começar a ser vista muito mais como algo que dá prazer para quem está olhando. Quem olha para uma obra de arte do Renascimento, por exemplo, sente um determinado prazer de ver isso. Então, aqui começa esse deslocamento da beleza que antes estava na obra, no objeto, para o observador. Porque sou eu que sinto esse prazer, sou eu que sinto esse deleite, vamos dizer assim. E esse prazer, veja bem, pode ser diferente para você e para mim. Não é o mesmo prazer que todo mundo sente. Ninguém olha para a obra e sente exatamente a mesma coisa. Cada um vê de uma forma. Então, aí entrou em crise, começa aos poucos a entrar em crise, daí 18 entra em crise total, no século XVIII entra em crise total, essa ideia de que a beleza está nos objetos. Foram os próprios renascentistas loucos, né? De que, então, há esse deslocamento, né? Mas assim, existem artistas e artistas, tá? O Botticelli, por exemplo, era um artista que estava buscando esse ideal de beleza platônico. Ele queria encontrar essa beleza lá do mundo das ideias, né? Para ele, a beleza era divina, ela vinha lá de cima e ele queria conseguir chegar nessa beleza que era uma beleza que vinha do divino, né? Outros artistas não tanto, não estavam tão preocupados com essa beleza, não. Né? Então, por isso que começa um pouco daí a entrar em crise. E há esse deslocamento daquilo que era objetivo para aquilo que é subjetivo. E aí, vamos finalizando, o que acontece? Quando a gente chega daí no século XVIII,
Século XVIII começa uma nova era da humanidade, era contemporânea. Chegamos nós! Chegamos com toda a nossa racionalidade. Que negócio de ficar falando de Deus, o quê, gente? Quem fica falando de luz divina? Quem tá preocupado com isso, por favor? O negócio aqui é revolução industrial, o negócio aqui é guerra, o negócio é armas bélicas. Agora nossos barcos são a vapor, ninguém mais tá andando a vela, não. Nós somos rápidos, nós somos velozes, nós somos melhores, nós somos humanoides agora, entenderam? O século XVIII veio que veio, chutando tudo que tinha antes, né? A partir do século XVIII. E a arte foi junto, vamos todos fazer coisas diferentes daqui pra frente. Nós vamos ser pessoas mais evoluídas. Vamos tratar... O que é esse negócio de Platão ficar falando de dois mundos? Gente, quem tem tempo pra isso, né? Por favor. Não, vamos ser racionais. Vamos ser racional aqui. Tanto que daí vem surgir os alemães, né? Mais racional é impossível. Vem Immanuel Kant pra falar de beleza. Vem David Hume pra falar de beleza. Ai, gente, mas não é, eu me empolgo, mas é verdade isso, sabe? Quando a gente tem que olhar pra história, assim, a gente tem que entender esses rompantes, sabe? Que o negócio não é que vai evoluindo, não, gente, são momentos de ruptura, sabe? É isso que a gente tem que pôr na cabeça, são momentos que, pá, né, corta com tudo que estava feito antes, repagina tudo, que agora é outro conceito. Qual é o conceito do século XVIII sobre beleza? Que a beleza é sempre subjetiva. Que esse negócio de objetividade? Não tem objetividade, não. A beleza é subjetiva. A beleza está nos olhos de quem vê. Aí ganhou, né? Esse conceito ganhou, vamos dizer assim, naquele momento histórico, ganha, né, essa muito mais força, porque daí vários escritores, né, pensadores vão começar a debater sobre esse ponto de vista, que até então não era debatido, ou seja, de que a beleza é subjetiva e está nos olhos de quem vê. E isso, gente, vai criar uma série de discussões que até hoje a gente não deu conta de resolver. Nós estamos desde o século XVIII debatendo a beleza, se ela tá nos olhos de quem vê ou se não tá. Perceba, então, que algo que antes não era um problema, vira um problema, né, no século XVIII. Só que é que tá, gente. É aí que entra a questão, por isso que eu tô fazendo o aulão aqui, né? Por isso que eu comecei o nosso aulão perguntando o que você acha? Onde está a beleza? Nos olhos de quem tá olhando ou nos objetos? Porque se eu digo que a beleza tá nos olhos de quem vê, e aí? Quer dizer que quem vai poder, então, julgar aquilo que é belo e aquilo que não é? Como é que a gente vai definir? Como que eu vou definir aquilo que é belo daquilo que não é? Quem vai ser o juiz? Porque antes o juiz existia, certo? Antes o juiz era a matemática, né? A matemática falava, ó, é belo, se for, dependendo dessas regras aqui, não tá nessas regras, não é belo. Depois o juiz era Deus, né? Então tínhamos juízes, mas agora quem é o juiz? Quem pode definir a beleza hoje? Eu? Você? Nós? Quem? Quem vai definir? Então, por isso que a nossa sociedade hoje, pautada nessa visão subjetivista desde o século XVIII, tem uma dificuldade enorme de definir a beleza. Aí é que tá o problema, a gente não define, e aí o que vira? Eu sei, vai, o que vira? O que vira a partir do momento que a gente não consegue mais definir beleza? O que acontece? Qualquer coisa, né? Acontece de tudo. Qualquer coisa pode ser bela, né? Ixi, aí o negócio foi longe, né? O negócio vai longe daí. Bom, então, só que o que acontece? Quando eu falo que a beleza é subjetiva, quer dizer que eu acho determinada coisa bela, e você não concorda comigo, a gente cria um impasse, né? Porque é muito subjetivo, tem esse eu, né? Tem o eu na frase. Eu acho belo, né? É a minha visão. E aí a gente cria esse total constrangimento social, vamos dizer assim, né? Porque daí a gente começa a julgar o gosto alheio também, né? Porque daí você fala, poxa, mas como é que aquela pessoa achou isso bonito? Eu achei tão brega, né? Eu achei tão feio, né? E daí você cria, então, ainda esse embate de que existem gostos diferentes. Tanto que o David Hume vai escrever no século XVIII sobre o juízo de gosto, né? Do padrão do gosto. E ele vai afirmar uma coisa que eu acho que ele tem total razão, apesar de poder ser visto como um pouco elitista. O David Hume vai dizer que sim, que existem gostos melhores do que outros. Que determinadas pessoas têm mais bom gosto, vamos dizer assim, do que outras.
E aí, se é você no século XXI, onde tudo pode, né? A gente, imagina, você não pode falar isso, credo, vai falar que tal pessoa tem gosto melhor que a outra. Não pode, cada um tem o seu, tem que respeitar tudo igual. Mas é complicado afirmar isso, se você parar pra pensar bem. É complicado, sabe? Porque você vai dizer que tudo tem bom gosto igual? Pega um exemplo, né, de uma música. Dá pra gente comparar Beethoven com a Anitta? Tem tudo mesmo bom gosto, sabe? É tudo música igual, vamos dizer assim, sabe? Vamos falar a verdade, gente, sabe? Não é questão de ser elitista, não, é só uma questão de bom senso mesmo, sabe? Assim, mesma coisa na literatura, né? Vai falar que Shakespeare tem o mesmo bom gosto, tem o mesmo valor do que os 50 tons de cinza? A gente vai falar que o complexo, a complexa figura humana do Davi, do Michelangelo, tem o mesmo valor, tem o mesmo bom gosto do mictório do Marcel Duchamp? É complicado afirmar isso. Vocês percebem como é complicado afirmar? Por isso que eu acho que o David Hume ele foi lúcido de falar: olha, tem gente que tem bom gosto melhor do que outro. Sabe por quê? Porque o bom gosto a gente aprende. O bom gosto a gente refina na nossa vida. Porque hoje você pode ser uma pessoa, por exemplo, que nunca ouviu, sei lá, música jazz na vida, mas se alguém te apresenta, se alguém te introduz, se alguém te fala, olha, a história foi assim, assim, assada, essa pessoa fez essa música dessa forma, e você começa a ouvir com o outro ouvido, você vai refinando o seu gosto. Na sua vida, eu tenho certeza que você refinou o seu gosto sobre muita coisa, né? Por exemplo, às vezes você não gostava de vinho, sei lá, depois você foi ficando mais velho, seu paladar foi refinando, você começou a entender, você começou a apreciar, você até foi fazer curso de vinho para aprender a apreciar melhor, não é mesmo? Então, o gosto a gente vai criando, não é que você nasce, mas você vai criando, você vai estimulando, você vai se dando a oportunidade de ter bom gosto. Vamos dizer assim, né? Então, ah, eu acho que a gente pode sim afirmar que a gente pode sim ter bom gosto na vida, tá? Porque eu já cansei, e eu falo, minha irmã que dá risada comigo, eu saio andar com a minha irmã falando isso, mas cada coisa de mau gosto. Igual aqui na nossa cidade, tem um lago tão bonito, aí eles vão lá e pintam os bancos do lago, tudo colorido. De amarelo, de vermelhão, de verdão bandeira. Fica tão feio aqueles bancos coloridos. Eu falo, ai, gente, que mau gosto. Pelo amor de Deus, o povo não tem bom gosto pra fazer uma pintura. Pinta de branco, gente. Fica um horror pros olhos, sabe? Dói no olho de ver aquilo. Então, assim, sim, tem mau gosto, sim. Tá? A gente tem que falar. Às vezes tem coisa que tem mau gosto mesmo. Qual foi o problema, então, quando a gente entrou nesse embate? Né? De que a beleza pode ser objetiva ou pode ser subjetiva, e agora a gente entrou nessa confusão. Nós não conseguimos definir beleza, então a beleza hoje passa por mais do que nunca por uma crise, no sentido de que, pessoal, a gente vive uma espécie de adeus da beleza hoje, né? Principalmente na arte. Porque, veja, quando a beleza começou a ser subjetiva e ela passou a estar nos olhos de quem vê, ela perdeu o campo teórico. Ela era um dos grandes temas da filosofia, mas ela deixou de ser. Existem pouquíssimos escritores hoje que escrevem sobre beleza. Desde o século XVIII para cá. Ela foi pouco debatida e pouco discutida justamente porque ela ficou subjetiva. E como é que você vai escrever de algo que é subjetivo? Complicado, né? Então ela perde terreno teórico, ela perde força. Então hoje a filosofia debate outras coisas, muito pouco sobre a beleza. Ou seja, muito pouco se escreve sobre estética hoje em dia, é um ramo menor. Já foi um ramo muito mais importante da história da filosofia da arte, tudo, e hoje em dia ela é bem mais marginal do que ela jamais for, porque ela perde a interpretação, ela perde valor de interpretação, ela realmente perde campo mesmo, teórico. Então é um tema que começa a não ser tão debatido, porque ela virou o que cada um acha que ela é. Né? Então, isso é um problema. E daí a outra grande questão da beleza é essa daqui. Quando veio os movimentos de vanguarda, como o cubismo, o futurismo, o expressionismo e todos aqueles ismos, né, que a gente vê na escola e tal, eles foram os principais atores, os principais catalisadores de chutar embora a beleza. Então, por exemplo, a gente pega aqui um Matisse, né, o Henri Matisse, por exemplo, e vai começar a fazer obras assim, que não são necessariamente obras que querem ser belas. É óbvio que você pode olhar e falar, ai, Bruna, mas eu acho bonito. Não tem problema, você pode achar. De novo,
por ser subjetivo, você pode achar, mas você tem que entender que o Matisse não queria fazer algo belo. Você tem que entender isso, tá? O Matisse não estava preocupado em fazer algo belo. O Picasso, numa obra dessa, não está preocupado em fazer algo belo. Não é o que ele está afim. Ele não quer que você olhe para isso daqui e fale, ai, que lindo, que deleite na alma. Nossa Senhora. Que tranquilidade no coração que eu sinto com isso daqui, dá vontade de chorar de tamanha beleza. Não, não era essa a intenção dele. Só que essa era a intenção da arte até então. Isso que eu tô querendo que vocês entendam. A intenção da arte era causar deleite em você. Era te fazer transcender. Era te fazer achar tudo tão bonito que aquilo te levasse de volta para aquele mundo das ideias. Onde você se reconecta com você. Onde tudo faz mais sentido, porque a beleza eleva o nosso espírito. Só que a arte do século XX para cá, a partir do momento, né, que ela se transforma nisso, quando isso pode ser arte, né, vamos dizer assim, e tal, ela deixou de causar esse pulo transcendental, né? Esse elevar do espírito. Ela realmente, conscientemente fez isso. Foram os próprios artistas que disseram para a beleza, obrigada, beleza, foi bom enquanto os séculos aí que você durou, mas você já não é mais essencial, você já não é mais necessária, a gente pode conseguir fazer arte sem você. Obrigada, você foi importante, a gente respeita você, foi muito legal, a gente pesquisa sobre você, a gente até estuda você, mas a gente não quer mais a sua parceria, tá bom? Obrigada, vamos rescindir contrato? Foi isso que eles fizeram com a beleza, entendeu? Vamos rescindir contrato aqui. Obrigada, 18 séculos foi bastante. 20 séculos, né? Sei lá, mais até. Foram bastante, tá bom. Agora a gente não precisa de você. Então, foi isso que deu a cartada final, vamos dizer assim, dessa importância da beleza na nossa sociedade. Foram os próprios artistas, como um Picasso da vida, que rescindiram o contrato com a beleza e que, portanto, deixaram a beleza marginalizada na arte e, por consequência, porque a arte reflete sociedade também, a gente vê essa beleza marginalizada na sociedade como um todo. Porque por mais que as pessoas queiram ser belas elas mesmas, elas estão fazendo tudo para ficar mais bonita e mais jovem, mas a vida não tá bela não, gente. O mundo que a gente vive não tá muito bonito de se olhar, não. Não preciso falar muito, é só você perceber. Falta beleza na nossa experiência do dia a dia, né? Na nossa rotina. Falta beleza. Então, finalizando com essa cartada final dos próprios artistas, hoje a gente está vivendo muito disso. Hoje a gente vive num mundo de arte muito feia. Ai, desculpa, gente, mas vive. Isso que eu tô falando, gente, sério, eu sou uma professora muito legal, tá? Porque eu tô aqui num domingão me dispondo a explicar tudo isso pra vocês, a querer que vocês olhem por façam essa construção histórica comigo, tá? Porque a maioria dos meus colegas professores nem se dão ao trabalho, tá? Eu tenho amigo professor que mas nem olha para esse século XXI, porque já não considera nada do que a gente está vendo aqui hoje arte, né? Não é arte mesmo, não vou ficar perdendo meu tempo em falar a respeito, né? Eu que gosto aqui de debater, então eu trago esses temas para vocês, mas tem muitos históricos da arte, mas nem historiadores, né, da arte não estão nem... A arte parou no século XIX, porque do 20 para cá é só decadência. Muitos veem dessa forma, né? Os mais conservadores. Então, como que eu queria finalizar, então, a nossa construção hoje? Falando que, justamente, como eu disse, existem poucas pessoas que estão escrevendo e pensando sobre beleza hoje em dia. Um deles é o Roger Scruton, né, que tem esse livro que ele fez para o grande público mesmo, é um livro que dá para ler, ele é um filósofo, ele era, né, ele morreu em 2020. E ele escreveu esse livro chamado Beleza, que fez muito sucesso, ele é o autor mais recente a escrever sobre beleza de grande nome, assim, né, que não tá só na leitura acadêmica, mas que escreveu mesmo para as pessoas leigas lerem também. E lógico que ele é um autor conservador. Hoje em dia, todo mundo que quer resgatar a beleza, geralmente é tido como um conservador. E aqui eu gostaria só de, então, fazer uma ressalva de que eu espero que, por exemplo, tenha ficado bastante claro na aula de hoje, de que beleza não tem nada a ver com a política. Tá, com essa politização do termo da beleza ou do conceito da beleza. Porque eu vejo que muita gente acha que quem quer falar de beleza na arte é um pessoal ligado ao pensamento da direita, porque o pessoal da esquerda quer destruir a beleza e não sei o que. Gente, não tem nada a ver, pelo amor da Santa Clara, sabe?
Falar sobre beleza é uma questão filosófica que perpassa os séculos e que tem que ser tratada com o mais alto respeito, como nós fizemos aqui hoje, tá? Não tem nada a ver com direita e esquerda, não tem nada a ver com partido político. Beleza não é sobre isso. A beleza é o que nós estamos falando isso aqui agora. Tá? É entender a questão profunda relativa à beleza e a falta que ela tem nos feitos, sim. Porque se você está vivendo no século XXI e acha que está bonito, eu só lamento. Quer dizer que você não está vendo direito, você está precisando trocar o grau do óculos aí, né? Porque qualquer pessoa lúcida vai concordar comigo de que está faltando beleza nessa vida. Não precisa de muito. Só se ligar a TV, você vai ver o horror que é o século XXI. É guerra para lá, é suicídio para cá, é estupro. Gente, onde que tá a beleza de viver? As pessoas estão se matando. As crianças estão tomando Rivotril para dormir, gente. Não dá, sabe? Não. Tá faltando beleza. Tá faltando harmonia. Tá faltando senso de ordem. Tá faltando aquele deleite na alma. Tá faltando. Então, isso é a questão da beleza, tá? E daí, o Roger Scruton vai falar muito sobre isso. Ele tem um documentário que você pode encontrar no YouTube, que é Por que a Beleza Importa, né? Que é muito bonito de assistir, muito interessante, e ele vai começar justamente o documentário falando justamente sobre isso, que é onde está a beleza no mundo em que a gente vive. Ele começa o documentário, né, falando isso. Quando até mesmo uma lata de excremento é considerada arte, né? Lembra da latinha de cocô do Piero Manzoni? Para onde foi a beleza? E daí ele faz uma pergunta, viu, Beatriz, você que tá falando que gosta de arte contemporânea e tal, o Scruton faz uma pergunta interessante. Ele fala assim: se tudo pode ser considerado arte, qual o propósito ou o mérito de conquistar o título? Né? Entende? Por isso que a gente tem que ter esse olhar crítico dessa arte contemporânea que muitas vezes nega a beleza. Então, se tudo é arte, né? Se tudo pode ser belo, qual que é o mérito, então? Se todo mundo é artista, né? Qual que é o mérito? O que eu tô fazendo aqui, então? Sabe? Por que eu estudo tanto? Por que eu tô fazendo live aqui? Se todo mundo pode ser artista, tudo pode ser arte, todo mundo pode dar aula de arte, sei lá, eu, né? Por que eu tô aqui estudando, sabe? Entende? Bom, tem gente fazendo arte bela, claro que tem, né? Como aqui a Rita lembrou, graças existe o Iago. O Iago, gente, maravilhoso, todos amamos o Iago, hashtag somos todos Iago, né? Tiago pergunta, como diferenciar a arte de coisas banais? Ai, é a pergunta de $1 milhão, Tiago, como é que nós vamos? É o que eu tô falando, quem é o juiz? Quem é o juiz que fala isso é arte, isso não é? Isso é belo, isso não é? Esse juiz não existe, por isso que eu sou a favor de cada um se instruir. Você vai ter que descobrir por você mesmo. Você não vai poder ficar dependendo dos outros. Você não vai poder ficar dependendo do que a Bienal de Arte te mostra, ou do que os galeristas de arte falam a respeito, ou do que, enfim, sei lá, o crítico disse. Não, você vai ter que desenvolver a sua própria visão. A sua instrução deve vir unicamente de você. É você que vai criar o seu olhar. É isso que eu faço com todos os meus alunos. É isso que eu faço em todos os meus cursos. O convite é sempre para você criar inspiração em você. Para você refinar o seu próprio olhar. Para você se sentir segurança. Sentir a segurança e você sentir a autoridade, vamos dizer assim. De você poder dizer e falar, olha, isso eu considero dessa forma, isso eu considero de tal forma. Porque você tem insumos para isso. Porque você tem recursos para isso. Não vai dar para ficar dependendo de outro. Entende? Bom. Finalizando, o que é que então a beleza faz em nós? O que a beleza faz em nós? Independente se ela está nos olhos de quem vê, se ela está nas coisas, né? Eu acredito muito mais que a beleza está nas coisas. Eu acho que existem coisas que são belas. Elas são belas, como obras de arte que são belas. Elas simplesmente são, sabe? E é uma beleza universal, todo mundo que vai, e quem já foi para uma Itália da vida já viu, né? É o mundo inteiro indo lá para ver a beleza daquelas obras, né? Para ver a beleza, não tem outro motivo. O motivo é a beleza, né? E eu acho que quando você vê que o Museu do Vaticano recebe 60 mil pessoas, às vezes, por dia, e os museus de arte contemporânea, por outro lado, são vazios, muitas vezes, aí você vê a diferença. As pessoas vão muito mais atrás de uma arte que é bela, universalmente bela, muitas vezes inquestionavelmente belas, porque aquilo faz bem para elas, do que o Museu de Arte Contemporânea, que a pessoa vai falar, ah, bacana, né? Diferente dessa arte bela do passado. Por isso que eu sempre gosto, então, de falar sobre essa arte do passado.